Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós determinamos, quando nós falamos Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus, aqueles que assistem essa programação e aceitam ou dizem amém lá no fundo do coração, estes são abençoados. Porque foi assim que aconteceu no Monte Hermon, quando Deus abençoou o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus abençoou as suas testemunhas, quando aquele monte foi separado por Deus para ser santificado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim como a chuva que desce e cai sobre a terra e ela recebe, assim também é quando a bênção de Deus é passada para os que creem. E os que não creem, obviamente, ficam de fora. Mas veja só, a diferença entre aqueles que creem e aqueles que acreditam. Você vai ver agora por que muita gente diz assim, eu creio em Deus, mas a vida não muda. A vida continua aquela vidinha indecente, diria, por conta dos sofrimentos, das dores, das necessidades, das aflições. Vamos ver o texto que Jesus fala. Olha só, preste atenção nesse texto. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Isso é muito forte, João 6,35. Então, você diz assim, eu creio em Jesus, mas você é uma pessoa sedenta, aflita, vazia, depressiva, constantes dores de cabeça, insônia, nervosismo, a vida econômica é um fracasso, a vida sentimental é um fracasso, a sua fisionomia é a fisionomia da tristeza, da dor. Mesmo assim, você tem crido, você diz ter crido em Deus. Não, mas eu tenho a minha religião, eu sou católico, eu sou evangélica, eu sou espírita, eu sou isso. Não importa, não importa. Você diz que crê em Deus, ainda que esse Deus seja desconhecido por você, você diz, eu creio em Deus. Mas como uma pessoa pode crer num Deus desconhecido? Como é que pode? Aí é que está a diferença. Uma coisa é você crer e outra coisa é você acreditar. Veja só, por favor,
Presta atenção. Quando a pessoa está namorando, ela acredita na outra, uma acredita na outra. Enquanto eu estava namorando a Esther, comecei a namorá-la, eu acreditei nela. Até que chegou um momento em que nós nos casamos. Então eu deixei de acreditar para crer. É muito simples e fácil. Quer dizer, quando a crença a entrega, a pessoa se entrega àquilo que crê. Quando a pessoa acredita, ela fica ainda esperando uma chance, uma oportunidade para se lançar e, de fato, crer. Então, uma coisa é acreditar, outra coisa é crer. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela se entrega de corpo, alma e espírito. Ela não deixa nada de fora, ela entrega tudo, toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua mente, todo o seu futuro, tudo que ela é, tudo que ela tem, tudo que ela pretende ser, ela entrega ao Senhor Jesus. Como, bispo? Como é que uma pessoa pode crer em Jesus e entregar-se completamente assim? Basta a pessoa acreditar, ou melhor, basta a pessoa praticar a palavra de Jesus. Quando eu comecei a crer no Senhor Jesus, eu comecei a obedecer a sua palavra. Então, quando uma pessoa crê na outra, ela casa com a outra, porque ela acredita na outra, e vice-versa. O casamento só prevalece, só se sustenta se houver crença da parte um para com o outro. É claro que nessa crença há dificuldade, há os sacrifícios, cada um tem que fazer um sacrifício pelo outro, não é verdade? Então, nós sacrificamos pela Esther, eu sacrifiquei por ela, ela sacrifica por mim. Mas por que nós sacrificamos um pelo outro? Porque nós cremos um no outro. Quando a gente crê no Senhor Jesus, a gente nega a nossa carne, o nosso eu, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos projetos pessoais ficam em segundo plano. O nosso projeto pessoal, o nosso projeto final está em fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele falou, é isso que ele fez. Ele disse, eu não vim para fazer a minha, mas a tua vontade, ó Pai. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus nos ensinou como se crê em Deus. Então, muitas pessoas dizem, eu creio em Deus, mas a vida continua uma desgraça, uma vergonha, é porque essas pessoas, na realidade, não foram instruídas na verdadeira crença. Elas acreditam em Deus, eu creio que você acredita, mas eu não creio que você que vive uma vida nos limites da miséria, seja ela espiritual, sentimental, emocional, física, você possa realmente crer em Deus. Eu não creio. Por quê? Porque a crença em Deus envolve um assumir. A pessoa casa com Ele. Casa, quer dizer, começa a fazer a vontade dEle, começa a obedecer a sua palavra, começa a colocar em prática aquilo que Ele ensinou. Vamos ler o texto novamente, por favor, para você não esquecer. Olha só. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Não terá fome. Quer dizer, quem é pobre que passa fome porque falta-lhe a crença no Senhor Jesus. Não foi ao Senhor Jesus. Não comeu do pão da vida. E quem crê em mim, olha só, quem crê em mim, ele não diz assim, quem acredita em mim. Ele diz quem crê em mim. Quer dizer, quem se entrega para mim, quem se rende a mim, quem
casa comigo, quem faz aliança comigo, quem aceita a minha aliança, quem crê em mim, nunca terá sede, quer dizer, nunca será vazio, nunca será uma pessoa fraca, débil e fracassada. Jesus disse: o diabo, que é o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. Olha só a proposta de Deus. Eu venho para que tenham vida e vida com abundância. Não é vida miserável, não. É vida com abundância. E aqui ele mostra por que ele quer dar vida, ou como ou a quem ele dá a vida. Aquele que nele crê, aquele que obedece a sua palavra. Você pode ser crente, você conhece a Bíblia de capa a capa, você pode saber muito bem a palavra de Deus, mas se você não a pratica, você não crê em Deus. Você acredita, mas não crê. E aí? Então, há uma enorme diferença entre o crer e o acreditar. Então, você vê muitas pessoas se casam, mas não permanecem casados, porque elas não criam uma na outra. Elas acreditavam e tentaram o casamento. E o casamento foi desfeito. E há pessoas que acreditam no segundo casamento e também desfazem o casamento. E o terceiro casamento, e o quarto casamento, e o quinto casamento. Não dá certo, por quê? Porque elas acreditam um no outro, mas uma na outra, mas não creem. A crença, minha amiga, meu amigo, no Senhor Jesus envolve sacrifícios. Jesus diz: quem deixar pai, mãe, filho, quem amar pai, mãe, filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e seguir-me, não é digno de mim. Então, veja que a crença no Senhor Jesus envolve sacrifícios do seu próprio eu. Você deixa de ser senhor do seu nariz, da sua vida, para ser servo do Senhor Jesus. É isso que acontece. E é claro, no mundo em que nós vivemos, no mundo de facilidades, de bagunça, num mundo totalmente desequilibrado, num mundo confuso, num mundo desarmonioso, quer dizer, num mundo todo cheio de problemas, quem é que quer se amarrar ao Senhor Jesus? Quem? São poucos. Então, também poucos são as pessoas que são saciadas na sua sede. Poucas são as pessoas que são saciadas na sua fome. Portanto, amiga e amigo, aprenda a crer no Senhor Jesus e a sua vida nunca mais será a mesma. A sua vida depende de você. Se você crê no Senhor Jesus, você vai obedecer a sua palavra, você vai andar de acordo com ela, você vai ter uma disciplina, você vai ter uma conduta de acordo com a palavra de Deus. E aí sim, você vai alcançar os benefícios. Você vai ter pão para matar a sua fome, vai ter água para matar a sua sede. Você vai ter a vida abundante que ele promete, que ele tem prometido. Agora, se você acreditar nele, vai ficar assim, vai ficar de namorico, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Você não poderá cobrar nada dele, você não poderá cobrar as promessas dele para a sua vida. É só questão de inteligência. Uma coisa é você crer, que significa casar, se amarrar pelo resto da vida. Outra coisa é você acreditar. E acreditar é aquilo que a pessoa faz normalmente, tenta, né? Fica com um, fica com o outro, fica de namorico, seja lá o que for, eu não sei como é que é. Eu sei que a vida vai passando e a pessoa vai sofrendo, vai gemendo. Por quê? Porque não assumiu uma postura diante de Deus. Não assumiu. Se você quiser, Deus, na pessoa do Espírito Santo, tem descido sobre aquelas criaturas que nele tem crido de todo o coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, colocado-o em primeiro lugar na sua vida. O primeiro grande mandamento é colocar o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida. Graças a Deus. Vem Espírito Santo, vem me tocar.
me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, mesmo sendo falho, me amas, me amas, e mesmo eu nada tendo, me amas, me amas. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Você viu aí a ilustração da vida de Jesus, né? Da morte do Senhor Jesus. Você verifica, Deus creu em nós. Ele creu em mim. Ele creu em mim e por isso se deixou morrer, ser sacrificado por mim e por você. Deus creu em nós, seres humanos. Agora, para que nós possamos receber os benefícios da crença nele em nós, nós também temos que crer nele. Isso é um fato. Então não adianta, não existe harmonia, não existe casamento, não existe pacto, não existe aliança entre Deus e nós, se nós não concordarmos com ele, com a sua palavra. Quer dizer, se ele creu em mim e se deu por mim, no mínimo ele quer que eu me dê para ele também, para que então venha se completar a aliança entre nós. Isso aqui é crença. A crença envolve sacrifício. Acreditar não é suficiente. Acreditar, a pessoa fica ainda enrolando. Mas quando a pessoa crê, ela casa, ela faz qualquer negócio,
para assumir a outra pessoa e viver pelo resto da vida. Vamos assistir agora o testemunho do Adilson. O Adilson é um ex-presidiário. Sabe aquela criatura que sai da prisão sem ser acreditada, desacreditada de tudo e de todos, que não tem projeção, não tem futuro, não tem nada. Porque quem que vai acreditar num ex-presidiário? Mas Deus acreditou nele, Deus creu nele, melhor dizendo. Vamos ver a vida dele. Meu nome é Adilson, tenho 30 anos, sou daqui de São Paulo mesmo. E eu vivi com a minha mãe desde pequeno. E sempre tive uma vida assim, limitada, porém justa. Né? Nunca me faltou nada, nunca precisei roubar, nunca precisei fazer nada errado para poder ter alguma coisa, porque ela sempre dava conta. Eu comecei a querer ter uma roupa melhor, um tênis melhor, uma condição melhor, poder sair, porque eu via meus amigos fazendo e eu não podia. Né? Foi quando eu tive o desejo de conhecer o meu pai. Conheci meu pai com 13 anos. E lá eu vi que ele tinha uma vida um pouco melhor do que a que eu tinha. Meus irmãos tinham uma vida um pouco melhor, né, com ele. Com 2 meses eu já queria morar com meu pai. Passado um tempo eu descobri que meu pai pertencia a uma facção criminosa e que ele tinha aquela vida boa que ele tinha por conta dessa facção criminosa, por conta da vida que ele vivia. Aos poucos comecei a fazer pequenos assaltos, não porque ele me induzia, mas porque era minha curiosidade. Aos poucos eu comecei a fazer pequenos assaltos, fui partindo para assaltos maiores. Quanto mais dinheiro entrava e não tinha uma impunidade, mais eu queria fazer. Participei de sequestros, até que subi para assaltos de grandes cargas, né? Assaltando caminhões, assaltando portos. Ganhei até mais respeito entre as minhas amizades por causa disso, porque eu mal tinha entrado no crime e já tinha comprado minha própria arma. Naquela época era uma coisa difícil, né? A gente começou a usar drogas, mas pela curiosidade também. E foi vendo que era bom e que aquilo trazia mais coragem ainda para o que a gente ia fazer. O nosso foco era sempre assalto. Eu sempre usava uma farinha, alguma coisa, para poder ter um pouco mais de coragem para aquilo que eu ia fazer. Porque os assaltos eles iam sempre aumentando, o índice de periculosidade dele sempre aumentava, né? Teve um dia que eu saí para assaltar e eu sempre tinha, né, nós tínhamos os nossos parceiros. E nesse dia eu saí com outra pessoa, eu fui com outro parceiro. Meu parceiro não quis ir e aí deu tudo errado. O plano estava tudo certo, nós íamos roubar um carro. A pessoa era filha de um delegado importante na cidade, né? Então iniciou uma perseguição, várias viaturas atrás, helicóptero atrás, e o carro era rastreado, pelo que nós ficamos sabendo. Então começamos a trocar tiro, eu dirigindo e trocando tiro com viatura vindo atrás. A gente se jogou do carro e foi para dentro do mato. E dentro do mato o helicóptero correndo atrás, fiquei ali até o dia seguinte para poder sair. Queria aventura, né? Essa é a verdade, eu queria mais uma aventura. Então aquele negócio de segurar uma arma, de dar uma ordem, de organizar determinada situação, um determinado roubo, para mim aquilo dali era o máximo. Eu achava que estava arrebentando. A escola tomava o meu tempo, né? Então, saindo da escola, eu tinha mais acesso a tudo, eu tinha mais tempo para tudo. Então, eu tinha carro, moto, eu ia para onde eu queria, mulheres, a hora que eu quisesse. Dificilmente eu ia ver minha mãe. Era uma coisa assim, a cada 2 meses, uma vez por mês, né? Até mesmo porque o crime me tomava um pouco desse tempo. Eu precisava dar atenção para o crime e acabava deixando ela de lado. Quando eu lembrava dela, já estava tarde. Meu pai ele foi preso, né? Então, assim, a minha costa quente aqui fora, eu tinha acabado de perder. Meu pai foi preso, as coisas começaram a ficar difíceis dentro de casa. A gente começou a passar um pouco de necessidade por causa disso. Então, eu comecei a ter que roubar mais pela necessidade. Cada vez que a situação apertava, eu aumentava o meu índice de roubo. Eu aumentava a minha atividade na rua, né? E aí começamos a vender droga, começamos a montar uma pequena boca de fumo por alguns bens que nós tínhamos conquistado. Então já estava decidindo parar e viver só daquilo dali. Então no dia que eu fui preso foi quando eu disse, essa vai ser a minha última fita. E aí nós roubamos um carro, para esse carro nós roubamos uma carga. Esse carro tinha um rastreador e a gente não sabia. Quando nós estávamos descarregando essa carga em um determinado local, chegou a polícia e começou o corre-corre.
todo mundo correndo cada um para um lado, a polícia vindo atrás, só que a polícia veio especificamente em mim, deixou com que todos fossem embora e veio especificamente em mim. Quando eu cheguei na Fundação Casa, eu vi o meu mundo caindo, né? Porque ali era pior do que a escola. Ali era mais, o regime ali era mais fechado. Então lá eu tinha que ir para a escola, eu era obrigado a ir para a escola, eu era obrigado a usar aquelas roupas que estavam fornecendo ali, então passei frio. A minha mãe não sabia que eu estava preso. Quem me visitava era a minha madrasta, né? Ela escondeu isso da minha mãe, um pouco porque eu pedi, né, para não falar ainda, e um pouco porque ela via que isso ia ser um baque muito forte para minha mãe, né? Eu fui transferido no dia seguinte para uma outra unidade menor, no interior de São Paulo. E nessa unidade foi que a assistente social, ela teve que comunicar à minha mãe que eu estava preso. Quando a minha mãe foi me ver, ela já tinha emagrecido pelo menos uns 5 quilos, de tanta preocupação. Quando eu vi a minha mãe entrando naquela unidade, foi que eu caí em si. Foi que eu vi que o que eu estava fazendo não estava prejudicando só a mim, mas prejudicando outras pessoas em volta, mas pessoas que eu amava. Que por mais difícil que a situação fosse, sempre fez de tudo para dar o melhor. Ela perguntou aonde que eu errei. O que eu fiz que não te agradou? Ela perguntava, onde que eu errei? O que eu fiz para você ter feito isso? Eu não vou te abandonar aqui, mas deixa eu saber o que eu fiz de errado para mim não fazer mais. E eu vi que o erro não era dela, o erro era meu, porque eu queria mais. Eu queria ostentar, e eu não me preocupava com o que a minha mãe pensava. Eu não me preocupava com o que ninguém pensava. E a minha mãe, ela não tinha nada. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha o melhor financeiramente falando para me dar. Mas ela tinha Deus, ela conhecia Deus, né? E ela tentava passar isso para mim, mas eu não queria aceitar, eu não queria ouvir. Então ela sempre ia com uma palavra motivadora, uma palavra de fé, às vezes algo que o pastor pregou na igreja. Quando eu conheci o trabalho da Universal, tinha um voluntário lá dentro e ele levava várias atividades, né? Atividades tanto religiosas, né, o culto, quanto atividades, um esporte, um futebol. Conversei com esse obreiro, com esse voluntário da Fundação Casa, ele me mostrou, me abriu, na palavra de Deus, ele me abriu os olhos, me mostrou o que eu deveria fazer, o caminho que eu deveria seguir. E eu aceitei aquele desafio e comecei a participar das atividades da igreja dentro da Fundação Casa, comecei a participar dos cultos, aos poucos eu fui aprendendo mais sobre os mistérios de Deus, fui aprendendo mais sobre os mistérios da fé, e quanto mais eu aprendia, mais eu queria aprender, e decidi me batizar dentro da Fundação Casa. Na época era uma coisa difícil conseguir se batizar dentro da Fundação Casa, precisava de toda uma documentação, uma autorização da justiça, mas esse obreiro, esse voluntário, ele foi atrás, ele conseguiu tudo. Aí me batizei nas águas, né? E dali em diante decidi seguir um novo caminho. Aquele batismo nas águas foi para oficializar a minha entrega, entregando a minha vida para Deus. Eu me batizei na terça-feira, né? No domingo, ela não iria vir me visitar. Ela veio assim porque de repente deu para vir visitar. Ela disse que quando ela entrou na unidade, ela já viu algo diferente. Ela não sabia o que tinha acontecido. Ela me abraçou tão forte, mas tão forte naquele dia, que eu lembro como se fosse hoje, e disse assim, graças a Deus, meu filho. Ela disse assim, graças a Deus, meu filho. Agora sim, eu sei que eu estou fazendo o que é certo. E a nossa conversa era diferente. Naquele dia de visita, parece que foi o melhor dia de visita, parece que foi o primeiro dia de visita. De todas as mães que saíram, ela foi a última, porque a gente queria aproveitar cada momento. E dali em diante eu vi que era aquele caminho que eu deveria seguir, porque pela primeira vez eu estava sentindo felicidade. Eu queria convencer os outros menores que estavam lá dentro que aquilo que eu estava fazendo era certo, aquilo que eu estava fazendo era o melhor caminho. Comecei a participar mais das reuniões dentro da igreja, lá dentro. No dia que eu saí um pouco tarde, então quando a gente chegou já estava tarde, a igreja não estava mais aberta ainda. No dia seguinte eu fui na igreja, conversei com o pastor, falei com o pastor, estou passando por uma situação assim, acabei de sair, eu quero entregar minha vida para Deus. E as pessoas na igreja, os voluntários na igreja, me abraçaram, como se eu fosse filho deles.
me ajudaram em tudo que eu precisava, me ajudaram a ir atrás de um emprego, me ensinaram coisas que ninguém me ensinou, né? Foram como verdadeiros amigos ali dentro, né? Quando eu ouvi falar sobre o Espírito Santo e o que ele podia fazer comigo, o que ele podia fazer na minha vida, meu desejo aumentou. E o pastor foi ensinando, foi explicando o que a gente deveria fazer, eu fui acompanhando, fui aprendendo o que deveria fazer. E naquele dia eu estava buscando com tanta força, eu queria tanto, mas eu queria tanto o Senhor Jesus, que eu falei tudo o que eu precisava falar, e quando me faltou as palavras, foi quando o Senhor Jesus desceu e me batizou com o Espírito Santo. Naquele momento eu comecei a chorar, foi uma paz tão grande que eu nunca tinha sentido aquilo. E eu queria falar para as pessoas sobre aquilo. Eu queria compartilhar aquele momento especial. Em casa, quando eu cheguei, era uma paz enorme. A minha vida mudou. Hoje eu sou um exemplo de filho para minha mãe, eu sou o orgulho da minha mãe, né? Sou casado, tenho uma família, tenho uma filha, mesmo morando um pouco mais longe da minha mãe, mas hoje eu quero estar sempre perto dela. Sou empresário, né, no ramo de transporte, minha esposa também é empresária, eu tenho uma vida hoje completa. Aquilo que faltava, que eu tanto buscava, foi completado pelo Senhor Jesus. Hoje eu queria agradecer primeiramente a Deus por ter me proporcionado essa oportunidade, por ter me permitido chegar até aqui. Né? Agradecer ao voluntário que esteve lá dentro daquela fundação, que lutou por mim, que correu atrás da documentação para eu me batizar, a minha mãe que não desistiu de mim, e agradecer à Igreja Universal, aos obreiros que me apoiaram, quando eu cheguei, que não me olharam com maus olhos. Eu não consigo me ver sem o Espírito Santo, não consigo ver tomar decisões, fazer alguma coisa sem antes ter a direção do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é Ele que consola, é Ele que mostra, né, que há uma saída. Com a roupa só do corpo, Deus eu vim pra confessar. Só sobraram algumas lágrimas escondidas no olhar. Não dá mais pra viver de falsa aparência, se eu sou o espelho da própria falência, com a alma pedindo socorro no fundo do poço. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível,
Mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Meu nome é Kátia Silvana, da Silva Franco, eu tenho 37 anos. Eu cresci em uma família comum, pai, mãe, né, e irmão, com muito amor, muito carinho, eles me deram. E só que eu não sei o porquê, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, onde eu tinha um complexo de inferioridade, eu achava que nada para mim dava certo. Muito jovem, com 14, 15 anos, eu comecei a fumar e a beber. Com 18 anos eu casei, tive meu primeiro filho, aos 20 anos eu estava divorciada, e aí eu conheci as drogas. Eu usava droga todos os dias, eu dormia drogada e acordava para se drogar. Eu usava cocaína e na casa onde eu morava, fazia preparação das drogas. Então eu tive 3 começos de overdose, eu tive coma alcoólico e cada dia que passava, a dor que estava dentro de mim, ela aumentava ainda mais. Desde a infância, eu era uma criança muito triste, muito vazia. Então, quando eu fui crescendo, eu quis achar a felicidade. E eu não sabia onde buscar, eu não sabia onde encontrar a felicidade. Então, quando me apresentaram as drogas, no primeiro momento, eu tive uma certa paz, uma certa tranquilidade, eu tive amigos, eram festas. Aquelas festas, momentaneamente, elas traziam uma paz, uma alegria. Mas com o passar do tempo, eu fiquei escrava das drogas, porque eu só conseguia ficar bem se eu estivesse drogada. Quando passava o efeito da droga, a dor que tinha na minha alma, eu falo que é a dor comparada com a do câncer. A pessoa que ela tem câncer, ela toma morfina para tirar a dor. Só que a dor da depressão não tem o que tomar. Então, eu comecei a ficar escrava dessas drogas. Eu comecei a vender essa droga que era preparada na minha casa, eu comecei a vender ela. Então, quer dizer, eu nunca tive problema de conseguir a droga. Fui viciada na bebida por 15 anos, nas drogas por 8 anos, e chegou uma hora que meu corpo não aguentava mais. Eu tinha muito ódio dentro de mim, eu tinha vontade de matar. A pessoa que estava comigo, uma vez eu dei uma facada nela, era para acertar, para matar, mas ele colocou o braço, não acertou. Chegou uma hora que eu não quis mais aquilo. Eu comecei a olhar para outras pessoas que tinham uma vida normal, e eu vi que a minha vida não era normal. A polícia, ela quase invadiu a minha casa, ela cercou a minha casa, onde tinha uma quantidade muito grande de drogas sendo preparada, tinha coisas roubadas. Eu me tornei também estelionatária, comecei a fazer coisas, cheques roubados, cartões de créditos, fazer compras, né, com esses cheques, com esses cartões. Eu estava com 4 processos de roubos e furtos e onde eu ia tinha pessoas querendo me matar. Eu me envolvi muito nesse mundo, e como eu tinha muito ódio, muita raiva, eu arrumava muita briga, muita confusão. Onde eu ia, tinha pessoas querendo me matar. Eu fui para o Paraguai, tinha pessoas querendo me matar. Eu estava em São Paulo, tinha pessoas querendo me matar. Pessoas que cercavam a minha casa para me matar, iam atrás de mim para me matar. E chegou uma hora que eu não tinha o que fazer.
Porque a dor era muito grande, e além daquela dor da minha alma, aquela dor que eu sentia dentro de mim, aquele vazio, aquela angústia, uma aflição na alma, eu tinha ou a cadeia ou a morte. A minha família não acreditava em mim, as pessoas que estavam ao meu redor não acreditavam em mim, porque pela droga, pela vida que eu vivia, eu vivia uma mentira. Eu mentia para todas as pessoas, eu mentia para amigos, para marido, para pai, mãe, família, todo mundo. Então ninguém acreditava em mim. Então eu cheguei assim num limite aonde para mim eu achava que não tinha jeito. Eu cheguei, né, na igreja com essa dor, com essa aflição. Eu ouvi falar que Deus ele tinha a resposta para tudo aquilo que eu estava vivendo. Só que até então eu conhecia Deus de ouvir falar, né? As pessoas falavam de Deus, só que eu não sabia se Deus era uma história contada, se ele realmente existia. Já que eu mergulhei no mundo das drogas, dos vícios, e eu me dei mal, né? Eu tô da situação que eu estou, então vou procurar outro caminho. Então, eu ouvi uma pregação onde falou assim que era para me tirar tudo aquilo que estava dentro de mim, a mágoa, o ódio, o rancor. Se eu tivesse qualquer coisa dentro do meu coração, era para me tirar. Aí nesse dia eu falei isso para Deus. Eu coloquei tudo aquilo, né, que estava dentro de mim. Eu falei assim, meu Deus, realmente eu não te conheço. Eu não sei quem o Senhor é, mas eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o Senhor. E se eu conhecer o Senhor, se eu permitir que eu te conheça, eu vou te servir pro resto da minha vida. E aí, naquele dia, eu senti um gozo na minha alma, que foi uma coisa assim muito forte. No nascimento do meu primeiro filho, eu não senti tanta alegria, tanta felicidade igual eu senti naquele dia. A primeira vez na minha vida que eu tive paz. Que eu cheguei em casa em paz, feliz, alegre, contente. Eu fiquei com medo daquela alegria, daquela paz sair de dentro de mim. Aí eu comecei a cada dia mais me entregar mais, buscar mais, conhecer mais do meu Senhor. O Espírito Santo para mim é tudo. Ele é tudo porque assim, em todos os lugares que eu busquei paz, alegria, tranquilidade, eu não encontrei. E assim, o Espírito Santo, ele me dá essa paz. Eu tenho todos os dias da minha vida, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. Eu tenho problemas, como todas as pessoas têm, eu enfrento dificuldades, porém eu tenho dentro de mim a certeza de que eu vou vencer, eu tenho dentro de mim a tranquilidade para poder passar por cada obstáculo. E assim, sóbria, né? Sem precisar de nada para ser feliz, somente com o Espírito de Deus dentro de mim. Eu consigo essa alegria, essa paz, essa tranquilidade. Eu queria que você assistisse mais um testemunho de pessoas que foram, digamos, vítimas das notícias falsas, do fake news. Vamos assistir, por favor. Meu nome é Jorge Virgínio Carvalho, tenho 48 anos, sou advogado. Eu conheci a Universal nos anos 90 e da pior forma possível. Eu conheci através de jornais, através de revistas, através de pessoas que falavam muito mal da Igreja Universal. E falavam muito mal dela, que era uma igreja que só tinha pessoas desqualificadas, pessoas que davam tudo o que tinham, pessoas que não pensavam, que tinham lavagem cerebral, que o Bispo Macedo, em especial, né, que naquela época se falava muito do Bispo Macedo, que o Bispo Macedo, ela tomava tudo das pessoas através de uma lavagem que se fazia. Isso era bombardeado diariamente, tanto nas revistas quanto na televisão, jornal escrito. Dava-se muita importância e da pior forma possível. O evento do Maracanã, aquilo me chamou muita atenção e eu lembro que eu vi na Globo, né, onde mostrava os pastores saindo com as sacolas de pedidos e ali foi colocado que eram sacolas de dinheiro. Aquela multidão toda estava sendo enganada naquele momento. E aquilo só serviu para despertar a minha ira. Eu me deixei levar pelas informações falsas. Chegava a ser ódio pelo fato de imaginar como que ele pode enganar tantas pessoas, né, tirar o pouco que aquelas pessoas tinham. E ele tirava, então eu achava desumano aquilo. Mas eu não conhecia o Bispo Macedo, eu não conhecia bispo nenhum, eu nunca havia entrado numa igreja e tinha nojo. Eu tinha nojo quando se falava da Igreja Universal,
quando se falava do Bispo Macedo, quando se falava dos seus pastores. E de lá para cá aquilo ficou sendo uma verdade. Eu tomei aquilo para mim como uma verdade, de que a Igreja Universal, junto com seus pastores e bispos, não prestavam. Eu tinha uma vida destruída, porque eu morava de favor, né? Eu não conseguia estudar, vida sentimental não tinha, então não tinha absolutamente nada. Eu vivia por viver, eu não tinha perspectiva de vida. Mesmo com todo esse preconceito, já formado, eu achava que não tinha nenhum problema. E mais tarde eu percebi que tinha. E eu só consegui perceber este problema depois de receber uns 5 convites e recusá-los. Eu acabei indo. E isso foi no ano de 2008. E de lá para cá, eu não saí mais da igreja. É uma frase que eu não esqueço até hoje, que você tem que ter a fé inteligente, a fé racional. Como um operador do direito que busca a verdade, eu não me atentei para isso. Eu estava de uma forma tão cego que eu não percebia de que eu tinha que buscar esta verdade para saber o que estavam falando do bispo era ou não verdade. Aí eu percebi de que não era nada daquilo, muito pelo contrário. Até porque eu vivia na igreja católica e nada acontecia na minha vida, porque lá era diferente. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu percebi de que ali tinha um Deus vivo, ali as coisas eram ativas. Então hoje eu tenho uma vida de qualidade em todos os sentidos. Hoje eu sou um profissional reconhecido, hoje eu tenho uma família que eu conquistei na Igreja Universal, hoje eu tenho uma vida espiritual sólida, eu tenho a certeza da minha salvação, eu tenho o Espírito Santo, e tudo isso só foi possível na Igreja Universal, que me apresentou um Deus vivo. Hoje eu me envergonho de tudo que eu fiz, eu me envergonho de tudo que eu fiz, de tudo que eu falei da igreja, do Bispo Macedo e dos pastores. Eu aproveito essa situação para pedir desculpas a ele, de que eu fui tolo, de que eu fui ignorante, mas eu sou muito grato pelo fato de, através dele e da Igreja Universal, eu conhecer Jesus. O tempo que eu fui preconceituoso, eu perdi. Eu poderia estar muito adiante. Deixa o preconceito de lado. Tá? Esse preconceito até aqui não te levou a lugar nenhum, como também não me levou antes de chegar à Igreja Universal. E venha conhecer, dê uma oportunidade para Deus, para o Espírito Santo. E se você não gostar, se a tua vida não for transformada, você não precisa vir mais. Aqui é completo. Aqui não se faz nada pela metade. Aqui a libertação é completa. Eu te ordeno, espírito depressivo, saia desta vida agora. Sexta-feira, no Templo de Salomão, o maior tratamento para a cura da depressão. A depressão é um problema de origem espiritual, silenciosa, solitária e suicida. Tentei um suicídio na linha do metrô. Como você tem reagido a esse diagnóstico? Quem está com depressão está numa opressão tão grande que não vê cor na vida. Por que os métodos não estão funcionando com você? Uma psicóloga com depressão, como assim, né? Eu tenho todas as ferramentas para lidar com a depressão, mas eu não consigo fazer isso comigo mesma. Se você está gastando dinheiro com a depressão e não tem visto resultados, se o pensamento de suicídio é a sua porta de emergência, nesta sexta-feira, no Templo de Salomão, você irá participar do maior tratamento para a cura da depressão, sem remédios, sem dor e gratuito. Pela sua fé em Deus, em apenas 3 minutos, você ficará livre da depressão. O que aconteceu agora, na hora da oração? Eu senti que saiu, eu tô leve. Agora eu tô aliviado, eu sinto bem agora, eu tô tranquilo. Nesse momento, você quer morrer ou você quer viver? Não, eu quero viver. Agende a sua consulta agora, ligando para 11 3573 3535 e compareça nesta sexta-feira no Templo de Salomão, no maior tratamento para a cura da depressão. Especialmente ao meio-dia. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma Universal. Meu nome é Marcela Palhares, eu sou arquiteta urbanista.
Eu vim de um lar bastante conturbado, os meus pais sempre brigavam bastante. Aparentemente eles viviam bem, mas dentro de casa eles brigavam muito. Os meus pais na época eram espíritas. Eu com a minha irmã, quando pequena, a gente sempre ouvia os dois brigando bastante, acordava de madrugada, os dois estavam brigando. Meu pai às vezes incorporava com o espírito, queria matar ela. A minha irmã e eu ouvia muitos barulhos dentro de casa. E aí eles tiveram uma separação rápida, de uns 3, 4 meses, e foi onde a minha mãe resolveu ir até uma casa de encosto procurar ajuda. Lá eu com a minha irmã conversava com os espíritos, e aí eu comecei a sentir, desde antes eu já tinha um vazio muito grande, né? Eles viviam dentro de casa, mas de uma certa forma eu me sentia sozinha. Então, desde pequena eu queria chamar atenção, aos 14 anos isso se agravou. Então eu já queria fumar cigarro, eu queria ser já uma pessoa adulta. Então aí eu fiz de tudo para chamar atenção. Eu pintava o cabelo diferente, cada dia eu estava com uma cor diferente no cabelo. Eu cheguei a raspar minha cabeça, passei uma máquina. Fiz várias tatuagens, coloquei piercing, andava com roupas de rock, preta, escura, tudo tentando chamar atenção. Como se não bastasse, em uma festa eu conheci o lança-perfume, foi onde eu comecei a me envolver com as drogas. Falei, não, é só um lança-perfume, não vou a partir disso. Passou durante um tempo, e aí eu quis experimentar outras drogas, mas por curiosidade. Depois eu já queria algo mais forte, aí eu fui para a cocaína. Aí da cocaína já comecei a cheirar thinner, cola de sapateiro, e a cocaína e a maconha junto. Nos momentos que eu usava droga, eu me sentia a pessoa. Me sentia forte, me sentia autêntica, né? Me sentia como se todo o poder tivesse comigo, né? Me sentia cheia, já não tinha mais aquele vazio, já não tinha aquela necessidade de chamar atenção, estava tudo certo. Até passar o efeito da droga. Eu comecei a pensar em suicídio quando eu estava usando drogas. Não no efeito já de drogas, mas sempre quando passava eu falava, a única maneira de eu terminar com isso é me matando. Nunca tentei o suicídio, mas eu sempre pensei. Então eu chegava na beirada de uma varanda, de uma sacada, eu pensava em me jogar. Estava dirigindo, eu pensava em me jogar para cima de um caminhão, né? Eu sempre pensava coisas que pudessem acabar com aquilo ali. Eu conheci uma pessoa, comecei a namorar com ela e sofri vários problemas sentimentais. Eu sofri vários abusos físicos, né, e abusos de palavras, né, e eu sofri muito, porque eu achava que ali eu fosse resolver meu problema e que eu fosse ser feliz, e eu não fui. Tudo que eu tinha imaginado para mim de vida sentimental tinha sido o contrário daquilo. Eram muitas agressões físicas, muitas agressões verbais, e aquilo me deixou completamente frustrada. Então a gente estava noivo e começou a brigar bastante. Eu era extremamente possessiva, extremamente ciumenta. Tudo aquilo que eu tinha visto quando criança, que meus pais não viviam bem, eu trouxe para dentro do meu casamento. Foi onde eu cheguei na igreja. Cheguei num propósito muito forte. E ali, o primeiro dia eu já fiquei livre das drogas. Já consegui ter forças para nunca mais usar. Então tudo que eu via que eu tinha que abrir mão, eu abri mão. Eu era uma pessoa extremamente temperamental, extremamente nervosa, ansiosa, ciumenta, briguenta, falava muito alto, brigava, ofendia as pessoas, era muito mal educada. Então eu sabia que eu ia sair dali diferente. Eu tinha convicção de que aquele seria o meu dia. Então, no meu lugar, eu falei, Deus, eu preciso ser lavada, eu preciso esquecer todo aquele passado que eu tive lá atrás. Eu já decidi mudar de vida. Então, agora eu preciso do Espírito Santo para poder permanecer, para poder alcançar o que eu nunca tinha tido antes, que era Deus mesmo, um Pai perto de mim. Eu senti Deus me lavando. Eu chorei muito porque eu senti o momento que Deus me lavou de todo o pecado. Mas quando o Espírito Santo desceu, eu não senti nada. Aqueles vazios que antes eu sentia lá no mundo, tentando me preencher com droga e que era passageiro, ele passou a ser uma paz completamente diferente de tudo aquilo e que nunca saiu de mim.
Então eu tenho a plena certeza de que Deus é comigo, tive a plena certeza de que Ele era naquele momento comigo. Mudei completamente o meu jeito de falar, de me expressar, o meu jeito de vestir, e não por algo forçado, mas é que a mudança aconteceu dentro de mim. Uma vontade muito grande de falar para as pessoas tudo aquilo que eu tinha passado e que Deus realmente ele era vivo, Ele estava ali. Não é um Deus que eu oro e que eu acredito que esteja, sei lá, quantos quilômetros de distância. Não, Ele está ali, eu fecho os olhos, a minha fé me confirma que Ele está ali. Então, através do Espírito Santo e da mudança das minhas atitudes, o meu casamento ele foi transformado. Hoje a gente vive como se tivesse recém-casado. Eu posso dizer hoje que a minha casa é um lar. E além da parte profissional também, que eu era bastante insegura, isso me trouxe uma certeza muito grande também de quem eu sou, do trabalho que eu apresento hoje para as pessoas. Isso me trouxe uma confiança muito grande de como pessoa, como filha, como esposa e como profissional. O Espírito Santo, para mim, representa tudo. Tudo que eu busquei um dia, tudo que eu busquei em relacionamentos, em drogas, em qualquer outra coisa. O Espírito Santo, ele simboliza tudo para mim hoje. Eu não posso viver sem o ar que eu respiro, assim como eu não posso viver sem o Espírito Santo. A Marcela que eu sou hoje é o que o Espírito Santo é hoje dentro de mim. Doce Espírito aqui, já posso sentir o seu poder, inundando meu viver, transformando. Meu Pai querido e amado, meu Senhor, meu Deus, em o nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença neste momento, na certeza de que os Teus ouvidos estão atentos às nossas palavras, especialmente as palavras que essa pessoa que está me ouvindo, assistindo nesse momento, está passando. Qualquer que seja a sua dor, a sua angústia, qualquer que seja a sua situação, por mais crítica que seja, os teus ouvidos estão atentos para todos os que te invocam com sinceridade. O Senhor disse que o Pai é quem nos envia ao Senhor Jesus. E aqueles que vêm ao Senhor Jesus, de maneira nenhuma são lançados fora. Então, meu Senhor, venha ao encontro dessa criatura que me ouve, que me assiste. Venha ao encontro da sua situação, seja de problema de insônia, de medo, de nervosismo, de depressão, doenças físicas, doenças espirituais, problemas econômicos, sentimentais, quaisquer que sejam os problemas que essas criaturas estejam vivendo, eu peço que o Senhor venha interferir agora na vida delas, que venha trazer um alívio, que venha dar sinais de que o Senhor ouviu as nossas súplicas. Ó poderoso de Israel, mostra para essa gente que só o Senhor é Deus, que não existe nenhum outro. O Senhor é único e o Senhor está acima de tudo. Nada existe acima de ti, nem ar existe acima de ti. Então, o Senhor não aceita ficar em segundo plano em nossas vidas. É tudo por tudo. Quando nós nos entregamos 100% para Ti, o Senhor se entrega 100% para nós. É uma troca. Essa troca, meu Pai, é vital para que a nossa vida venha ter sabor. E é o que eu te peço por todo este povo que me assiste, que ouve e que ora comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e agradeço, e todos que creem digam amém e graças a Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, não correrei atrás de bênçãos, sem
planta dos meus pés. Sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei. Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus. Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar. Abençoados, 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 abençoados.